Bom dia, povo de Deus, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Que Deus sempre ilumine seus dias. Cara, que cagada que o Monark fez. Ele fez uma cagada tão grande, mas tão grande, que vai custar muito dinheiro para muita gente. Muita gente. Pode custar um monte de emprego de pessoas que trabalham nesse ramo de podcast, das pessoas que estão lá envolvidas com ele. Olha a quantidade de coisa ruim que vai acontecer. Para vocês verem como que uma palavra errada pode acontecer, o que faz ser feito. Então você tem que pensar antes de dizer. Falar de nazismo, racismo e coisa que nem mexer com lixo radioativo, você sempre sai contaminado, você nunca sai inteiro. Então por isso tem que saber muito bem aonde você vai, o que falar, como falar e do jeito que falar. Então é complicado, é um assunto muito delicado, tem que saber muito o que falar e entender o que está falando. Não basta achar que é meia horinha de curso, meia horinha de coisa viver. Porque muita gente que viveu essa situação, tanto no nazismo, tanto no racismo ou homofobia, viveram uma situação muito ruim. E quando você vive uma situação muito ruim, você tem que saber muito o que está falando. Que nem falei pra vocês, desses assuntos é que nem mexer com lixo radioativo. Sempre vai dar merda, você vai ser sempre machucado. E dependendo como você fala e o que você fala, as pessoas interpretam muito mal. Sempre assim, não adianta a gente falar que o Monark estava certo, não. A intenção dele em falar era uma coisa, a intenção, mas a interpretação saiu do outro jeito. E aí, cara, você não tem noção como que é ruim isso. E as coisas sempre acontecem assim. Então a gente tem que prestar muita atenção como fala e o que pensa. Porque as coisas sempre acontecem assim. E falar esse tipo de assunto é muito complicado. E não basta a gente saber e como falar. Então tem que saber tudo o que vai ser feito, quando vai ser feito. Então tem que prestar atenção, cara. É saber o que vai ser falado e como vai ser falado. E não basta ser só saber achar que está fazendo certo. Então você tem que saber o que vai ser feito. Então você tem que prestar atenção. Imagina bem como falar e como dizer. Então a gente tem que pensar assim, saber, imaginar, não falar besteira. Olha a quantidade de cagada que aconteceu com uma palavra que não deveria ter dito. Uma palavra. Empregos, pessoas e ele como teoricamente nazista. Ele não é nazista. Se interpretou mal. Tudo bem, amém. Mas pediu desculpas, mas depois está feito, não adianta. Então você tem que pensar como você é empresário, você tem que pensar 1 milhão de vezes em dizer algo, principalmente em vida pública. Você não pode falar tudo o que você pensa nessa plataforma, em qualquer plataforma. Você não está falando para uma, você está falando para milhares. Você tem que pensar o que dizer, como dizer e o que dizer. A vida não é assim só de glamour. E como ele fez, ele se empolgou muito com a bebida, se empolgou muito com a droga que ele utiliza e se perdeu. Olha a cagada que aconteceu. Uma vez o Igor disse, eu vi no podcast, eu vou estar aqui o dia que o Monark vai me falir, as besteiras que ele vai dizer ser tão grande e que não vai ter condição de consertar. E aconteceu. Ele previu o futuro deles. Ele selou praticamente o podcast deles. Então, e pode dizer, se você arrancar um desses caras pra fazer, acabou o podcast, porque os dois são um só. E um não funciona sem o outro. E aí vai fechar o podcast, não tem jeito. Infelizmente o Monark selou seu próprio destino falando esse tipo de besteira que não deve se falar em público. Principalmente uma ferida tão dolorida como essa. É que nem falar de escravidão, de homofobia e racismo. É muito complicado, tem que prestar muita atenção, saber muito os fatores, tem que manjar muito disso. E a gente comum, a gente só vê a história, então a gente não tem muito conhecimento para dizer sobre isso, o que aconteceu. Ele é uma pessoa que se perdeu. Que Deus abençoe. Espero que o que aconteceu com ele reflita para outras pessoas, que as pessoas vão pensar 1 milhão de vezes antes de dizer. Que Deus abençoe.